No Brasil ainda, quando a gente compara, principalmente, né, com esses mercados regulados, como o europeu, algumas jurisdições dos Estados Unidos, ainda é sim bem incipiente. Mas quando a gente compara, né, 2020 foi o início das nossas operações, com, por exemplo, o ano passado, a gente já vê um aumento muito grande na procura das empresas por esse tipo de solução. No momento em que o desmatamento e a degradação ambiental avançam, startups criam soluções para financiar projetos de preservação e permitir a empresas compensarem suas emissões de gases causadores do efeito estufa. Tudo isso se valendo de NFTs e blockchain. Como isso é feito? Quem explica é Fernanda Castilho, diretora-geral da Moss Earth, uma climate tech criada em 2020, que pelos próprios números já compensou 900 mil toneladas de carbono, preservou mais de 700 milhões de árvores e transferiu 20 milhões de dólares para projetos de conservação na Amazônia. Bom, você já me conhece, eu sou o Rui Gonçalves e esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. O Remessa Talks está começando. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Fernanda, bem-vinda ao Remessa Talks e eu quero começar perguntando para você o seguinte: uma climate tech como vocês ajudam efetivamente gerando condições de empresas compensarem suas emissões e dinheiro chegar onde precisa para financiar projetos ambientais. Isso não é um trabalho de uma fintech? Bom, Rui, nós de fato comercializamos, né, esses ativos ambientais, são os créditos de carbono, trazendo essa nova tecnologia, né, colocando esses ativos em blockchain, mas nós somos de fato uma climate tech e não uma fintech, porque o nosso foco é sim contribuir de alguma forma para a redução das emissões, né? Então, de forma aí a mitigar toda essa questão do aquecimento global. Na verdade, as empresas aí, principalmente aquelas que têm ações em bolsas de valor e que estão alinhadas com as questões de sustentabilidade, fazem parte daquele grupo, daquela sigla ESG, elas têm uma preocupação ambiental maior. Como é que vocês conseguem ajudar essas empresas e dá para ajudar também empresas que não têm suas áreas de ESG estruturadas? Sem sombra de dúvidas, né? Em relação a essas grandes empresas que já têm metas estabelecidas, né, de ESG, no que se refere ao I, que é a parte ambiental, né, ainda que essas empresas elas tenham metas de redução das suas emissões, o que é muito importante, são metas que demoram, né, algum tempo até serem alcançadas. Enquanto isso, a gente consegue ajudá-las com a compensação das suas emissões com os nossos créditos. Então, dessa forma, a gente consegue ajudar, enquanto essas empresas não conseguem, de fato, reduzir suas emissões, a pelo menos compensá-las. Mas isso não significa que só essas empresas que já tenham, né, metas estabelecidas, ou sejam listadas, ou grandes empresas, possam fazer isso, né? A gente trabalha também com pequenas e médias empresas que tenham já, ainda que não tenham uma política de ESG muito bem definida, mas queiram fazer alguma coisa, né, alguma medida, alguma ação nessa frente, a gente também consegue ajudar essas empresas a se compensar. Como é que funciona isso? Explica pra gente. Existe um mercado global de quem deve e de quem tem crédito? Como é que é isso? Porque se alguém tem crédito, o outro tem que estar devendo alguma coisa, né? Como que funciona? Na verdade, a gente tem hoje um mercado voluntário e um mercado regulado de carbono, e mercados regulados de carbono. Hoje no Brasil, a gente tem apenas um mercado voluntário, que é onde a Moss atua. Tá? No mercado regulado, de fato, você tem a obrigatoriedade, né? Ou pelo governo, né? Ou outras instituições, de você, esses governos, eles estabelecem
limites de emissão, né, e obrigatoriedade de compensação. Aí, de fato, né, quem emite mais acaba pagando e quem emite de menos consegue aí né, ter algum benefício na venda desses créditos. Mas isso não é o caso do Brasil. No Brasil, as empresas ainda não têm essa obrigatoriedade. Realmente, as empresas que fazem isso aqui é porque, enfim, já estão se adiantando, né, a uma possível eventual regulação aí no futuro. Devem ser empresas que também operam com outros mercados onde essa política já está mais estabelecida e muito provavelmente sem também sombra de dúvida. Já começar e mostrar que estão preocupadas com isso, né? Mostrar esse alinhamento. E tem muita gente assim, ou esse mercado ainda digamos assim, incipiente? Talvez não, porque já tem algum tempo, né? Mas é bem menor no Brasil. No Brasil ainda, quando a gente compara, principalmente, né, com esses mercados regulados, como o europeu, algumas jurisdições dos Estados Unidos, ainda é sim bem incipiente. Mas quando a gente compara, né, 2020, foi o início das nossas operações, com, por exemplo, o ano passado, a gente já vê um aumento muito grande na procura das empresas por esse tipo de solução. Como é que vocês nasceram? De onde é que vem a ideia da Moss? Logicamente, esse é um mercado que já vem sendo discutido há bastante tempo e tudo mais, mas por que vocês nasceram e por que vocês nasceram em 2020? O que aconteceu? Bom, em 2020, né, no meio com essa história da pandemia, o nosso fundador, o Luiz Adaime, ele começou, e foi logo que a filha dele, né, a primeira filha dele nasceu, ele começou a repensar um pouco, né, no mundo que ele queria deixar para os seus filhos, né, queria deixar um mundo melhor. Ele sempre foi envolvido nessa parte ambiental, sempre teve, né, muitos amigos ambientalistas, e já aplicava esse conceito de sustentabilidade, né, nos seus fundos, nos fundos que ele geria. Mas ele percebeu que ele só conseguiria de fato ter um impacto muito grande se ele, numa corporação assim, que tivesse uma grande escala. E foi aí que, estudando sobre crédito de carbono, ele resolveu começar a investir nesse mercado e criar a Moss, né, para tentar, de alguma forma, colaborar para a construção, né, deixar aí um legado, um mundo melhor, né, para as gerações que virão. Ou seja, o Luiz já era um gestor de fundos e aí ele percebeu que tinha coisas para ser administrada e que não estavam olhando, mais ou menos por aí. Exatamente. E você, né? E assim, como é que entrou nisso? Eu conheci o Luiz também em 2020, por meio de amigos em comum. Eu também estava procurando, né, alguma coisa que tivesse um propósito, né, melhor, que conseguisse deixar um legado. Conversando com o Luiz, me apaixonei pelo projeto. Eu também estava aí há um bom tempo no mercado financeiro. Acabei me apaixonando pelo projeto. Assim, acho que o que a gente trouxe foi uma inovação muito grande para esse mercado e quis também contribuir para isso. Agora, explica para a gente como é que isso funciona na prática, vai. Não precisa entrar no nível de detalhamento muito profundo, mas como é que você consegue estabelecer que alguém precisa tá oferecendo um crédito porque fez alguma coisa que minimiza o impacto do efeito estufa? Como é que você coloca esse cara em contato com o cara que está queimando combustível fóssil, que gera esse impacto, e como é que transaciona isso? O que rola no meio dessa coisa toda? Bom, a gente resolveu focar, né, muito em projetos de conservação na região amazônica. Então, são projetos de conservação que geram esses créditos de carbono, né? O que a Moss faz? A gente adquire esses créditos desses grandes projetos, né, que são auditados, monitorados por nós, né? A gente tem uma seleção muito rígida
desses projetos, adquirimos esses créditos, colocamos esses créditos em blockchain, ou seja, a gente tokeniza esses créditos, e com isso a gente consegue adicionar aí uma camada extra de segurança. Então você tem a certeza de onde veio esse crédito, que ele não foi vendido mais de uma vez, né? Você tem a segurança absoluta, né, da onde veio, porque sendo em blockchain ele fica absolutamente auditável. E então a gente busca, né, empresas ou mesmo pessoas físicas que queiram se compensar, né, e de alguma forma contribuir com a questão, né, das mudanças climáticas, do aquecimento global. Aí, assim, tudo é voluntário. Então, vamos imaginar lá, entre os clientes de vocês tem uma companhia aérea. E, de fato, a Gol é cliente de vocês. Exato. Aí, logicamente, o transporte aéreo é um transporte extremamente emissor de gases causadores do efeito estufa. Queimas de toneladas e toneladas de combustível a cada vez que um avião decola. E olha que decolam vários aviões várias vezes por dia. Então, de uma certa forma, ela precisa se alinhar. E ela precisa procurar você para dizer, poxa, como é que eu minimizo isso? Alguém tem que ser beneficiado por esse custo que eu estou gerando para a natureza. Essa é a lógica, né? Então, se eu causo impacto, eu tenho que compensar o planeta desse impacto que eu estou gerando com a queima do combustível. Então, quem é que está fazendo do outro lado a coleta desse carbono que eu estou gerando? E aí, esse é o serviço de vocês? Fazer essa conexão? Exatamente onde a gente atua. E com isso, a gente consegue levar dinheiro para esses projetos, né? Estimulando aí esses proprietários de terra a, de fato, conservarem, né? Então, a gente traz um benefício econômico também para a conservação. Nesse momento em que o Brasil está queimando floresta como há muito tempo não queimava, como é que está o trabalho de vocês? Vocês têm mais demanda? Vocês têm mais procura? O que o ambiente que a gente tem vivido nos últimos anos tem contribuído para o negócio? Olha, eu vou te falar que desde que a MOS iniciou suas atividades, né, há quase 2 anos atrás, a gente vê uma procura crescente pelos proprietários de terra interessados aí na geração de carbono para, de fato, conservar, né? Então, agora você já tem esses proprietários repensando, né, se realmente vale a pena você desmatar ou conservar para geração, né? Então, você tem aí uma atividade econômica que não necessariamente vai de encontro à preservação da floresta, né? Então, a MOS, ela possibilitou que essa atividade de conservação seja, assim, economicamente viável, né? E trouxe esse interesse dos proprietários de terra. Porque estimulando o mercado, a gente fez, né, o preço desses ativos subirem. E era o nosso intuito mesmo, assim, né? Uhum. Você está falando do pagamento por serviços ambientais, né? Esse conceito de que no momento em que você preserva uma parte da natureza dentro da sua propriedade rural, você está escolhendo, né? Você está fazendo o que o mercado chama de trade-off, né? Então, assim, eu não vou derrubar esse pedaço de mata da minha terra, portanto, eu tenho menos terra para plantar, para colocar gado pastando, coisas do gênero. Então, alguém que está lá ganhando dinheiro, queimando combustível fóssil, fazendo alguma coisa, paga para que essas árvores continuem em pé. Esse é o conceito do pagamento por serviços ambientais, né? Exatamente. E aí, se falta dinheiro para financiar projetos de conservação, quem está lá na outra ponta conservando precisa dessa conexão. É mais ou menos essa lógica que o mercado estabelece? Exatamente isso. Uhum. Exatamente. Assim, a gente espera agora, né, que cada vez mais surjam projetos de conservação, projetos de reflorestamento. Assim, tem muita oportunidade no Brasil. A gente espera que esse mercado só cresça. Agora,
Me conta, qual é a cabeça do produtor rural? Normalmente ele consegue entender que se ele preservar, ele também pode ganhar alguma coisa com isso? Ou vocês ainda sofrem para convencer? Não, cada vez mais. E eles, assim, os donos dos projetos com os quais a gente trabalha acabam nos ajudando muito com esse trabalho. Porque conversam com os vizinhos, falam, nossa, né, os donos dos nossos projetos têm lá toda, né, a área conservada e o vizinho com aquela área ali desmatada. Mas começa a ver que, poxa, né, dá para ganhar dinheiro, né, ser economicamente viável a preservar. Então, tem sido, na verdade, cada vez mais fácil esse processo de convencimento, porque eles veem nas propriedades vizinhas o que tem acontecido. E hoje, quanto é que custa, talvez, uma tonelada de carbono emitida e é o mesmo valor de uma tonelada de carbono retirada da atmosfera? Como é que se mede isso? Como é que é a cotação disso? No mercado voluntário, né, o nosso crédito, nosso token, hoje, ele está variando entre 12 e 15 dólares, tá? O preço subiu demais nos últimos 2 anos. De 2020 para 2021, a gente viu o preço do carbono quintuplicar. Assim, uma coisa absurda mesmo, devido, né, ao aumento exponencial na demanda. A gente está falando, então, vamos fazer essa conta direito. Você está falando de 12 dólares por tonelada. Sim. 12 dólares por tonelada. O crédito de carbono equivale a uma tonelada, exato. Um avião voando emite quantas toneladas de carbono? Putz, bastante, assim, é uma conta absurda. Uhum. Agora, assim, eu não sei se você vai poder revelar os valores, a gente acabou falando de avião, a gente acabou falando da Gol, e eu não sei se você pode trazer os números, mas você pode exemplificar, por exemplo, você pode dar o nome de um dos clientes e dizer quanto é que ele investe por ano em pagamento por esses serviços ambientais através da negociação de créditos de carbono? Olha, eu não consigo te falar os números exatos, né? Mas o que é importante, assim, depende muito realmente da indústria, né? Então, e aí você vê, por exemplo, no caso da Gol, ela está começando, né, a neutralizar alguns trechos, oferecendo a opção, né, para os seus clientes. Então, dependendo muito do ramo, da indústria que a empresa está, assim, a variação é gigante. Quando a gente fala, por exemplo, de escritórios de advocacia, sim, eles também se compensam. Os volumes são muito menores, né? Então, assim, depende muito. Os números variam completamente, de 8 a 80. E aí, a gente está falando de 12 dólares aí por tonelada, mas quem paga o crédito, né, quem tem que comprar o crédito, paga 12. Quem está fornecendo o crédito, ou seja, quem está vendendo o crédito, recebe 12? Olha, quase isso, viu? Os preços subiram demais. Tá? Hoje, assim, realmente, há 2 anos atrás, existia vamos dizer, um spread muito grande. Já está desse tamanho, né? Os preços, inclusive, ali, vamos dizer, no atacado, subiram muito. Ou seja, tá? E é o que eu te falei, por isso que hoje os proprietários já estão repensando e querendo, de fato, né, investir nesse tipo de projeto. Porque o proprietário que tem uma propriedade rural e que ele está totalmente adequado à legislação, ele é obrigado a preservar uma parte da área dele. Dependendo da região do país, essa área tem que ser maior ou pode ser um pouquinho menor, né? Vai ficar em pé essa área, se ele desmatar, ele vai ser multado e ele não vai poder usar aquilo para produção. Portanto, se ele pode negociar crédito de carbono por aquele pedaço da propriedade dele que ele manteve a vegetação preservada, só tem vantagem para ele, né? Na verdade, o que a gente, né, esses projetos com os quais a gente trabalha são projetos, assim, gigantescos, tá? A gente está falando de projetos de 150 mil hectares, tá? É o tamanho da cidade de São Paulo.
Então, são áreas muito maiores e muito bem conservadas, né? E lembrando, né, que não adianta nada você ter uma área assim super conservada no coração da Amazônia, que você não tem risco nenhum de desmatamento. A gente precisa do critério que a gente chama de adicionalidade, que é de fato ter o risco de desmatamento ali na região vizinha. Agora, vamos falar um pouquinho, a gente falou bastante, então já deu para entender qual é o mercado e qual é a importância dele e quem são os clientes, né? Porque isso não é um tipo de coisa que está no horizonte da maioria das pessoas. Então é bom a gente deixar claro, né, como é que essas coisas funcionam. Agora, na prática, como é que vocês vivem? Vocês captam um cliente? Como é que é a operação da Mosso? Como é que você convence um a comprar o crédito? Como é que você vai atrás do outro para vender? Como é que você opera isso e o quanto você ganha nessa operação? Vamos falar um pouquinho do negócio agora. Bom, a gente começou em 2020, né, com um fundo de carbono, então a gente levantou recursos justamente para adquirir uma grande quantidade desses projetos que a gente fez aí um sourcing, né, uma auditoria, então a gente selecionou os melhores projetos de carbono do Brasil e adquirimos, né, uma enorme quantidade lá em 2020 de créditos. Depois disso, fomos atrás das empresas por indicação, networking, realmente assim, bater na porta e ir atrás, né, apresentando essa solução. Algumas empresas, sim, já estavam familiarizadas, mas a gente teve um processo aí bem longo de aprendizado mesmo, né, por parte das empresas, até das empresas entenderem como que seria aplicável a ela, se seria, como poderia ajudar, né, nas suas metas ESG. Então, foi um período aí bem longo até que, de fato, a gente conseguisse concretizar todos esses negócios, né, sendo que o ano passado a gente fechou mais de 300 parcerias com a empresa. Mas você teve, sim, todo esse, né, processo de aprendizado mesmo, de explicar como funciona, da onde vem, para onde o dinheiro está sendo, né, direcionado. Então, funcionou dessa forma. E aí, então, na verdade, o que acontece é que vocês compram os créditos de quem tem para vender e vende os créditos para quem precisa comprar. Na verdade... Para quem precisa. E a gente ajuda também, né, a empresa nessa trajetória, então, de calcular suas emissões, né? A gente faz os inventários, ajuda a empresa nesse processo todo. E aí, calculado as suas emissões, né, a gente fala, olha, então, né, para compensá-las, você tem que adquirir X créditos de carbono, então vamos seguir dessa forma. Uhum. E o espaço que isso ainda tem para crescimento? O que vocês vislumbram? Gigantesco, assim, gigantesco. Cada vez mais as empresas, né, por pressão de todos os seus stakeholders, tá? A gente não está nem falando só dos investidores, mas também seus consumidores, têm feito muita pressão para que as empresas se tornem mais sustentáveis. Quando a gente olha para essas novas gerações, né, Gen Z, é realmente uma geração que se preocupa muito em investir e consumir né, com impacto, com consciência, né, focando sempre na sustentabilidade. Então, é um caminho sem volta e, assim, né, as empresas cada vez mais terão, vamos dizer assim, a obrigatoriedade mesmo, né, perante todos os stakeholders a se preocupar com isso. E vocês vislumbram espaço para crescer fora do Brasil? Como é que estão os planos? Sim, o ano passado a gente já começou, né? A gente já fechamos parcerias internacionais e esse ano a gente tem planos, né, de uma expansão muito grande internacional.
Dá para saber para onde vocês estão pensando ir primeiro? É algum lugar que tem floresta ou que falta floresta? Não, que falta floresta. Vamos dizer que tem grandes empresas buscando créditos que daqui a pouco vão ficar em falta no mundo. Legal. Bom, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre grana, então vamos virar essa página e vamos agora para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Na próxima rodada, Fernanda, a gente fala um pouquinho mesmo sobre questão de investimento e tudo mais, né? Bom, como é que está a vida de vocês? Quem são os investidores de vocês? Quem é que colocou dinheiro? O que vocês estão fazendo com isso? Quais são os planos que vocês têm depois da rodada mais recente que vocês receberam? Bom, a gente anunciou agora, né, essa rodada, o Series A. Ficamos muito felizes, foi um trabalho muito grande que a gente fez junto aos investidores. E grande parte, né, desses recursos vai para o nosso foco esse ano, que é focar em originação. Então, agora a gente vai focar em desenvolvimento de projetos, né, justamente em virtude dessa grande procura e a falta de oferta de créditos no mercado. Então, vamos focar bastante em originação e também na digitalização, né, de todo esse sistema ambiental. Ainda é tudo feito, né, muito manualmente, analógico, tudo funciona como funcionava 20 anos atrás. Então, a gente tem investido bastante nessa digitalização do sistema inteiro. Ou seja, crédito carbono ainda precisa de um cartório, né? Passar em algum lugar e botar um carimbo num papel. Exatamente, assim, é tudo muito, muito lento, funciona da mesma forma há 20 anos, o que não tem sentido, né? Com todas essas novas tecnologias que surgiram nos últimos 2, 5 anos. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido para facilitar e fazer crescer esse mercado cada vez mais. Quem são os investidores de vocês? Quem é que liderou a rodada? Essa rodada foi liderada pela SP Ventures e pela Acre VC, que é um fundo focado em agtech americano. Bom, a gente sabe que, assim, aqui no Remessa Talks, a gente sempre conversa com os investidores também, além de conversar com as startups, eles sempre falam, né, que a maior parte dos fundos tem aquele perfil, né? Tem o perfil da startup que eles investem. Os seus investidores estavam de olho nesse mercado? Vocês foram a primeira startup investida nesse segmento de comercialização de créditos de carbono. Como é que foi convencê-los a colocar dinheiro em vocês? Os dois fundos, eles são bem focados em agtech, né? O que não deixa de ter uma sinergia grande com a gente tem visto bastante toda essa história de agricultura sustentável, né? Também focada em geração de carbono. Então, eles estavam olhando já bastante para isso. Foi uma parceria assim que desde o começo a gente gostou muito. A gente acha que eles têm muito a agregar, né? A gente trabalha muito bem juntos, vem trabalhando muito bem. A gente está em contato com eles já há um bom tempo. Com certeza eles vão ser assim essenciais para a nossa estratégia, onde a gente quer chegar, inclusive, né, nessa questão da expansão global. Eles estão com uma cadeira no board, eles estão no dia a dia, como é que é aí a relação? Super, exatamente. Os dois têm, nosso board é composto, né, não só por executivos da empresa, mas também, né, outros 3 investidores. Então, e isso é muito valioso, né, para a empresa. São pessoas com muita experiência, já viram muita coisa acontecer, trabalharam com muitas startups. Isso eu acho que assim é um valor imenso que eles trazem, né, para a empresa, para a nossa operação, para o nosso futuro. Qual foi o tamanho do cheque? Conta pra gente. $10 milhões. 10 milhões de dólares. Na cotação atual, a gente está falando de mais de 50 milhões de reais. O que dá para fazer com 50 milhões de reais numa empresa de crédito de carbono? Olha, dá para fazer bastante coisa, mas não tudo. Com certeza,
A nossa expectativa é que outras rodadas venham, talvez ainda esse ano, porque onde a gente quer chegar é muito longe, o que tem para fazer é muita coisa, então provavelmente vamos seguir para uma nova rodada aí em breve. Dá para a gente fazer uma comparação assim, que vocês estão para quem vende crédito de carbono, como os fundos de investimento estão para vocês? Ou seja, vocês têm que encontrar efetivamente aquele projeto que tem aquela afinidade, que está entregando aquilo que vocês estão buscando, que tem a qualidade, porque não é só dizer assim, cara, eu mantenho uma árvore em pé. Está longe disso, o negócio é muito mais complexo do que isso. Então, da mesma forma que os fundos vêm, dão uma olhada em vocês, entendem o negócio e tudo mais, vocês também têm que sair à caça desse cara que tem crédito de carbono para vender e olhar, analisar, conversar. É mais ou menos a mesma dinâmica? Com certeza. É um processo, né, de auditoria, entender como o projeto funciona, o que está sendo feito. Eu, inclusive, fui visitar alguns desses projetos, né, para ter certeza que, enfim, eles existem, estão lá, porque é verdade, é muito distante, né, mesmo. Então... A gente está falando do quê? Em que lugar da Amazônia? Onde é que estão esses caras? É no meio do nada, de verdade, assim... Foram semanas sem sinal de celular, e a gente está falando, assim, em alguns projetos que, por exemplo, estão, né, perto de cidade de 60 mil habitantes sem sinal de celular. Você não consegue imaginar isso, mas existe, assim, né, esgoto a céu aberto, então é realmente outra realidade. Então, para a gente é muito importante que os projetos estejam fazendo, né, um bom trabalho, um trabalho sério e, de fato, protegendo. E aí também, muito voltado a isso, a gente quer começar a, de fato, desenvolver os nossos próprios projetos para ter a certeza desde o início, né, que vão ser projetos, assim, state of the art, melhor, né, com todas as qualidades, certificações, tudo que um projeto precisa ter para a gente conseguir comercializar, né, crédito de carbono, assim, da mais alta qualidade. Você está falando você falou de 150 hectares? 150 mil hectares. 150 mil hectares. Então, a gente está falando de uma área do tamanho da cidade de São Paulo. Você falou. Exatamente. Então, na Amazônia, certamente tem muito lugar com essas dimensões para você operar com crédito de carbono. Mas você falou também em algum momento sobre novas áreas, novos negócios, né, de preservação. Onde é que está isso? Porque se você sair do Amazônia e descer, você não vai encontrar mais. Ainda está tudo na Amazônia. Tem muita oportunidade ainda na Amazônia, tá? Hoje a gente certifica 500 milhões de créditos por ano. A gente tem capacidade de gerar, né? Eu digo, o Brasil tem capacidade de gerar 1 bilhão de créditos por ano. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita oportunidade. Se a gente está falando de 1 bilhão em créditos de carbono, são 1 bilhão de toneladas negociadas, é isso? Exatamente, a gente tem capacidade para gerar tudo isso, né? Crédito. A 12 dólares a tonelada, então a gente está falando de 12, é um mercado potencial de 12 bilhões de dólares. É um mercado, um potencial gigantesco. Isso a gente está falando só de Brasil. Só de Brasil, que é o cara que tem condição de vender os créditos, né? Sem contar toda a parte do Brasil e do mundo que precisam comprar esses créditos gerados aqui. Exatamente. E assim, a tendência, né? A gente acredita que a tendência realmente do preço do ativo é subir, né? Cada vez mais. A gente precisa que isso aconteça, justamente para incentivar esse tipo de projeto. Você falou justamente a palavra mágica, né? Quer dizer, incentivar esse tipo de projeto. Quanto é que ganha esse cara? Por que vale a pena para ele? Vamos deixar a questão ambiental, dos impactos todos de lado. Por que vale a pena para esse cara deixar essa área conservada bonitinha,
dentro das regras do jogo, para ser auditado, para poder receber esses valores. E, quando ele recebe esses valores, como é que ele usa? É uma fonte de receita, né? Então, obviamente, uma grande parte vai para monitoramento, conservação, né? Muitas vezes, esses projetos, eles também têm projetos sociais atrelados a eles. Então, você tem uma parte, né, desses recursos que têm, né, essa destinação. E outra parte vai funcionar, é uma fonte de receita mesmo, né, para esses proprietários de terra. É uma forma de uso da terra. Para fazer tudo isso, vocês não são uma startup como a maioria, né? A maioria da startup é um conjunto de desenvolvedores sentado na frente do computador, criando linhas de código, produzindo um site com investimentos em marketing para captar leads. Essa é a receita super básica de uma startup. Como é que funciona uma startup de comercialização de crédito de carbono? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a gente também tem essa parte. Como eu disse, acho que a grande inovação da MOS foi justamente unir essa parte ambiental com tecnologia. Então, a gente também tem grandes investimentos, né, em tecnologia. Mas aí, que tipo, além do desenvolvedor aqui fazendo linha de código, vocês têm tecnologia para audição? Como é que é? Novas tecnologias, né? Assim, soluções em blockchain, que a gente sempre está olhando e pensando como desenvolver. A gente acredita que o futuro do mercado de carbono é sim em blockchain, consegue solucionar diversos né, problemas. E com essa parte de realmente automatizar o sistema inteiro. Né? A gente tem aí, né, nosso objetivo é ser o one-stop shop para ativos ambientais, né, nos tornar um two-sided marketplace, colocando todos os players juntos num só lugar, de forma completamente automatizada. Quem é o teu benchmark? Para quem é que vocês olham lá fora? Como é que esses caras estão instalados? Qual é o porte deles? Como é que vocês veem? Temos diversos benchmarks, e eu acho que é isso que também... só que, assim, eu acho que todos os nossos benchmarks, eles fazem apenas uma parte do que a gente, né, está fazendo e se propôs a fazer. A gente quer ser uma solução completa, e é isso que a gente viu que faltava no mercado. Você tem, né, diversas empresas que fazem cada uma parte do que a MOS vem fazendo. E a gente quer conseguir oferecer esse serviço completo, seu pacote completo, essa junção de todos os nossos benchmarks. Bom, a gente está começando um ano bastante complicado. É um ano de eleição, é um ano que a economia aí está balançando, a gente está vindo aí, a gente está gravando essa conversa um dia depois de mais um aumento de taxa Selic, então tem muita coisa acontecendo pela frente que impacta a política ambiental, que impacta a cotação do dólar, que impacta em tudo. Como é que isso tudo afeta o negócio de vocês? O nosso negócio, até por ser um mercado voluntário, assim, eu acho que está muito atrelado ao setor privado, né? E o setor privado já percebeu que investir, né, nessa questão ambiental é um caminho sem volta e precisa ser feito de qualquer forma, né? Então, com questões políticas, econômicas, enfim, não tem mais como parar, né? Já o trem tá andando, não tem mais volta. Então, a gente acredita que, independentemente de todos esses fatores, né, externos, é um mercado que vai continuar crescendo e andando. Bom, quantos funcionários vocês têm hoje? 45. Depois da Série A e dentro desses objetivos, onde é que vocês estão esperando chegar no final de 2022? Em número de funcionários? Olha, eu acredito que a gente chegue pelo menos em 60, tá? A gente cresceu bastante nos últimos meses. Exatamente. Vocês começaram que tamanhinho? Quando você chegou? Quando eu cheguei, eu fui a 10ª pessoa a entrar na empresa. A 10ª pessoa. Então... 10ª pessoa. Então, a gente cresceu bastante já desde quando eu cheguei aqui. Legal, legal.
Fernanda, queria ouvir de você assim, sua expectativa sobre esse tipo de negócio, com todo o olhar que você trouxe até agora, toda essa reflexão que você fez. Você falou que isso tem muito potencial para crescer e tudo mais. Sua expectativa pessoal, como de um lado, executiva do segmento, e outra, de pessoa que entende a importância de fazer isso, né? De negociar esses créditos e colocar esse dinheiro na mão de gente que toca projetos de preservação. Faz uma avaliação para mim, por favor. Eu tenho uma visão muito otimista em relação a esse mercado, né? Esse segmento. Cada vez mais surgem soluções devido às grandes oportunidades que a gente tem nesse segmento e a preocupação, né, de todos em busca aí de um mundo, não é nem o melhor, é um mundo que ainda consiga existir e, né, possibilitar a nossa vida nele, tá? Se nada for feito, as consequências são gravíssimas, né? A gente está falando aí, se nada for feito e o aquecimento global não for parado, uma redução de mais de 50% na produção de alimentos do mundo. As cidades costeiras ficarão embaixo da água. Então, assim, são consequências horrorosas e que tem pressionado, né, cada vez mais novas iniciativas nesse sentido. Legal, eu acho super legal a gente poder ter falado sobre esse assunto aqui no Remessa Talks. É um assunto que eu gosto demais, porque sai do lugar comum, né? Você está falando de alguma coisa que é um tema polêmico, porque tem gente que nega e virou moda. Não tem mais como negar. Isso, assim, não existe mais como. Assim, os extremos climáticos estão batendo na porta das pessoas, então as pessoas, aqueles que dizem assim, como é que você pode ter tanto frio se o mundo está aquecendo? Não é que o aquecimento global provoca calor, ele provoca extremos climáticos, ele muda regime de chuva, ele vai mudar o lugar de uma produção agrícola, né? Onde você tem lá sua produção de soja aqui no Brasil, que é super importante, e de repente você não tem mais condição climática de produzir soja naquela região. E aí, você vai produzir aonde, né? Exatamente. É esse tipo de coisa que a gente está falando. Muito obrigado, viu, Fernanda, por dedicar esse pouquinho de tempo aqui para a gente. Espero que... Obrigada a vocês pelo convite. Que o papo tenha sido esclarecedor, não só para outras startups entenderem, conhecerem um pouquinho da história de vocês, mas principalmente para entender negócios que estão muito fora do dia a dia da maior parte das pessoas. Obrigado. Que se tornem cada vez mais comuns. Que se tornem mesmo. Obrigado, sim, e muito sucesso para vocês aí na Moss, viu? Muito obrigada. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, né, no Remessa Talks, mais essa edição com a Fernanda Castilho, diretora-geral da Moss Earth. E lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Até lá! Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.